Olá, seja bem-vindo ao dia 281 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura do último capítulo de 2 Samuel e finalizando assim os dois livros de Samuel. Nós lemos o 1 Samuel, nós estamos finalizando hoje 2 Samuel no capítulo 24. Iremos ler também Gálatas no capítulo 4, iremos ao profeta Ezequiel no capítulo 31, finalizando a leitura de hoje, iremos a Salmo 79. Aqui, em 2 Samuel 24, nós vemos que, mais uma vez, a ira do Senhor se acende contra o povo após um recenseamento, e a sua consequência é uma punição. E também, no final do livro, nós vamos ver Davi construindo um altar. Vamos à leitura desse sagrado texto que está em 2 Samuel 24. Diz assim, 2 Samuel 24. Mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército, vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Beerseba, e contem o povo, para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei, que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o veja. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e todos sobre os comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. E, atravessando o Jordão, começaram em Aroer, ao sul da cidade, no vale. Depois foram para Gade, de lá para Jazar, Gileade e Cádiz dos Hititas, chegaram a Dan, Jaã e as proximidades do Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e por último foram até Beerseba, no Neguebe e de Judá. E percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar e em Judá 500.000. Depois de contar o povo, Davi sentiu-se remorso e disse ao Senhor, pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor havia falado a Gade, o vidente dele. Vai dizer a Davi, assim diz o Senhor, eu estou dando a você 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou, o que prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo de seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu, é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia a cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70.000 homens do povo, de Dan a Beerseba. Quando o anjo estendeu as mãos para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor, pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor, fui eu que pequei e cometi essa iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi, vai e edifica um altar do Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, com o rosto em terra, e disse, por que o meu senhor, o rei, veio ao teu servo? Davi respondeu, para comprar sua ira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi, o meu senhor, rei, pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador e o jugo de bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou, que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna, não,
Faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao meu Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custe nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios pela comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Vamos agora ao Novo Testamento. No Novo Testamento nós iremos fazer a leitura de Gálatas, no capítulo 4, onde o Paulo continua falando sobre os filhos de Deus. Ele fala também da preocupação dele com os irmãos da Galácia e ele faz aqui uma breve reflexão sobre Sara e Agar, lá do livro de Gênesis, lá no começo da história da humanidade. Ele fala sobre Sara e Agar aqui para os irmãos da Galácia. Vamos a essa leitura, Gálatas, no capítulo 4. Diz assim, Gálatas 4. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito aos guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção dos filhos, e porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e clama, Abba Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que, por natureza, não são deuses, mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por eles conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasião especiais e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que preguei o evangelho pela primeira vez a vocês. Embora minha doença tenha sido uma aprovação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por dizer a verdade? Ou os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem? Mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo venha a ser formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um de escrava e outro de livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre, é nossa mãe, pois está escrito, regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz as Escrituras? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Vamos agora para o profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, hoje nós faremos a leitura do capítulo 31. Profeta Ezequiel,
No capítulo 31, ele vai falar sobre um cedro no Líbano. Ele vai falar sobre aquela árvore, né, que é um cedro. Mas isso é uma metáfora usada para que a mensagem do Senhor fosse claramente difundida e também falando ao povo do Egito, ao faraó. Vamos a essa leitura de Ezequiel 31, diz assim: no primeiro dia do terceiro mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, diga ao faraó, rei do Egito, e ao povo, quem é comparável a você, majestade? Considere a Síria, outrora um cedro no Líbano, com belos galhos que faziam sombra à floresta. Era alto, seu topo ficava acima da espessa folhagem. As águas o nutriam, correntes profundas o faziam crescer em grande altura. Seus riachos fluíam de onde ele estava para todas as árvores do campo. Erguia-se mais alto do que todas as árvores do campo. Brotaram muitos ramos e seus galhos cresceram, espalhando-se graças à fartura de água. Todas as aves do céu se aninhavam em seus ramos. Todos os animais do campo davam à luz debaixo dos seus galhos. Todas as grandes nações viviam à sua sombra. Era uma beleza majestosa, com seus ramos que tanto se espelhavam. Por suas raízes desciam até as muitas águas. Os cedros do jardim de Deus não eram rivais para ele, nem os pinheiros conseguiam igualar-se aos seus ramos, nem os plantanos podiam comparar-se aos seus galhos, nenhuma árvore do jardim de Deus podia equiparar-se à sua beleza. Eu fiz belo, com a rica ramagem, a inveja de todas as árvores do Éden, do jardim de Deus. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor, como ele se ergueu e se tornou tão alto, alçando seu topo acima da folhagem espessa, e como ficou orgulhoso da sua altura, eu os entreguei aos governantes das nações para que este tratasse de acordo com a sua maldade. Eu rejeitei, e a mais impiedosa das nações estrangeiras o derrubou e o deixou. Seus ramos caíram sobre os seus montes e em todos os vales. Seus galhos jazeram quebrados em todas as rabinas da terra. Todas as nações da terra saíram de sua sombra e a abandonaram. Todas as aves do céu se instalaram na árvore caída, e todos os animais do campo se abrigaram em seus galhos. Por isso, nenhuma outra árvore junto às águas chegará a erguer-se orgulhosamente tão alto, alçando o topo acima da folhagem espessa. Nenhuma outra árvore igualmente bem regada chegará à sua altura. Então, estão todas destinadas à morte e irão para debaixo da terra, entre os homens mortais com os quais descem a cova. Assim diz o soberano, o Senhor, no dia em que foi abaixado a sepultura, e no abismo encher-se de pranto por ele. Estanquei os seus riachos, e a sua fartura de água foi retida. Por causa dele vestiu o Líbano de trevas, e todas as árvores do campo secaram-se completamente. Fiz as nações tremerem ao som de quedas, quando fiz descer a sepultura com os que descem a cova. Então todas as árvores do Éden, as mais belas e os melhores do Líbano, todas as árvores bem regadas, consolavam-se embaixo da terra. Todos os que viviam à sombra dele, seus aliados entre as nações, também haviam descido com ele à sepultura, juntando-se aos que foram mortos à espada. Qual das árvores do Éden pode comparar-se a você em esplendor e majestade? No entanto, você também será derrubada e irá para debaixo da terra com as árvores do Éden. Você jazerá entre os incircuncisos com os que foram mortos à espada. Eis aí o faraó e todo o seu grande povo. Palavra do soberano, o Senhor. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. A nossa última leitura de hoje está lá em Salmo. Hoje nós faremos a leitura de Salmo 79. Aqui em Salmo 79 também é um salmo da família de Asaf, e é um salmo falando da grandeza de Deus e também como ele é glorioso e como ele nos ajuda. Vamos a essa leitura, Salmo 79. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas, deram os cadáveres dos seus servos às aves do céu por alimento, a carne dos teus fiéis aos animais selvagens, derramaram o sangue deles como a água ao redor de Jerusalém, e não há ninguém para sepultá-los. São um objeto de zombaria para os nossos vizinhos, de riso e menosprezo para os que vivem ao nosso redor. Até quando, Senhor? Ficarás irado para sempre?
Arderá o teu ciúme como fogo? Derramará a tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome, pois devoraram Jacó, deixando em ruínas a sua terra. Não cobres de nós a maldade dos nossos antepassados. Venha depressa ao nosso encontro, a tua misericórdia, pois estamos totalmente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Porque as nações haverão de dizer: onde está o Deus deles? O Deus deles. Diante dos nossos olhos, mostra às nações a tua vingança pelo sangue dos seus servos. Chegue à tua presença o gemido dos prisioneiros. Pela força do teu braço, preserva os condenados à morte. Retribui 7 vezes mais os nossos vizinhos as afrontas que te insultaram, Senhor. Então nós, o teu povo, as ovelhas da tua pastagem, para sempre te louvaremos, de geração em geração cantaremos os teus louvores. Grato pela tua companhia, se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais um dia da nossa leitura bíblica. Aguardo você amanhã. Até lá.